Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero trazer esclarecimento a respeito de alavancagem. Falta de um conhecimento da alavancagem pode gerar até mesmo em perdas nas suas operações. E o significado da alavancagem para o trade em operações de bolsa? Então aqui quando fala bolsa, entende como Forex, pode ser cripto e até mesmo qualquer ativo financeiro na B3. Usar determinados recursos, ferramentas, recursos para aproveitar oportunidades para multiplicar seus resultados. Agora que vem a palavra-chave, ela funciona como um limite de crédito, possibilitando que você opere um valor maior do que se tem em conta. A alavancagem do trade é uma ferramenta que ela vai potencializar os nossos lucros com um caixa pequeno. Então, se eu tenho poucos dinheiros, eu posso me aproveitar de grandes movimentos e fazer muitos dinheiro e potencializar eles usando a alavancagem. Só que o inverso também acontece. Se a gente estiver na direção errada, a gente pode potencializar também as nossas perdas de dinheiro usando a alavancagem. Mesmo com dinheiro pequeno, a gente vai potencializar muito as nossas perdas se a gente estiver na direção errada. Mas para usar a alavancagem não é simples assim, também não é de graça, turma. As corretoras não vão deixar vocês movimentarem capital alavancado de graça. Para isso, ela vai exigir um capital mínimo que fique travado na sua corretora. Esse capital mínimo vai ser usado como uma porta de entrada para vocês entrarem na operação, mas também é chamado de garantia. E essa margem mínima, ela é calculada, ela não é arbitrária. Existe um cálculo baseado na alavancagem que for utilizada. E eu vou mostrar para vocês agora como é que é feito esses cálculos dependendo de cada mercado. Olha o EURUSD e o USD/JPY. Para operar um lote, um lote cheio do EURUSD ou do USD/JPY, qual que é o valor do contrato? Bom, se vocês não sabem, é um valor bem padrão, tá? Mas aqui, ó, o valor para operar o EURUSD, o valor do contrato, isso aparece em qualquer plataforma, tá? É de 100 mil euros o valor do contrato. Vejam que é muito superior no mini índice e mini dólar, né? Que é um lote de um contrato cheio, 100 mil euros. E já para quem for operar um USD/JPY, o valor também é 100 mil, só que aqui dólares, tá? Isso porque tem a ver com a moeda base que eu vou mostrar para vocês. Sempre começando pela moeda base, né, turma? Tem aula aqui sobre moedas também. Ó, se é o euro, o valor do contrato vai estar em euro. Se o par é o USD/JPY, o valor do contrato é em dólar. Então aqui o valor do contrato do euro é 100 mil euros e o do USD/JPY é 100 mil dólares. Baixa, mas peraí, quer dizer que para operar um lote do euro ou do USD/JPY eu preciso ter 100 mil na conta? Sim, exatamente. Grandes instituições que não usam alavancagem têm essa quantia ou mais na sua conta para movimentar um contrato dessas moedas. Só que como é impossível ter isso, uma pessoa física ter isso, se arriscar, uma pessoa com saúde mental não vai fazer isso, né? Não vai colocar tudo isso para operar aqui, para fazer trade. Então se usa o recurso para isso, turma, para isso que tem a alavancagem. Qual que é a alavancagem padrão que a gente conhece? Eu vou começar com a mais simples, tá? 1 para 200. Então se eu tiver uma alavancagem de 1 para 200, a corretora vai me exigir 500 euros na conta. Ou então, se eu tiver 1 para 200, aqui no USD/JPY vai também dar 500 dólares, tá? Só que vejo que é em euro. O que eu posso fazer é converter esse valor para dólar. Então, falando em dólares, eu vou ter 543 dólares para operar um lote, ou então 500 dólares para o USD/JPY, que é muito, né? Já é muito. Então, o que a gente faz? Diferente do mercado brasileiro, a gente pode operar o microlote, certo? Então, se eu for operar um microlote, olha como muda de cenário. Já fica mais interessante, né? Agora eu preciso apenas de 5 dólares para operar um microlote, ou então 5 dólares, ali 5,43, né? Ou então 5 dólares para operar 0,01 do USD/JPY, usando uma alavancagem de 1 para 200. Mas existem corretoras que oferecem alavancagem de 1 para 400. Tem corretoras que oferecem alavancagem de 1 para 1000. Olha só como muda de cenário. Agora, para operar 0,01, a corretora me exige que eu tenha na conta, na margem de garantia, ou na conta, né? Na minha conta, apenas 1 dólar, 1,09. Vamos arredondar para 1 dólar, tá? Então, com uma alavancagem de 1 para 1000, é assim que vocês vão chegar na corretora, eu preciso apenas de 1 dólar, eu já estou movimentando esse 0,01. Eu consigo abrir a operação com 0,01.
quanto maior a alavancagem, maior o lucro da operação. Não, turma, porque o valor do PIP ou do TIC, ele é sempre o mesmo. Isso não é afetado pela alavancagem. Vou pegar essa movimentação de um microlote do USDJPY, vou pegar arredondando aqui para 25 pips, que vale $1,60. Esse valor, turma, ele vai valer o mesmo para quem estiver operando com 1 para 30, 1 para 50, 1 para 60, 1 para 200, 1 para 1000. A variação do preço, o valor do PIP, vai sempre ser o mesmo, independentemente da alavancagem que for utilizada. Então, se tu está operando uma corretora de 1 para 30 e teu camarada está operando uma corretora de 1 para 1000 e vocês fizeram a mesma operação com o mesmo tamanho de lote, os dois vão ganhar a mesma coisa, turma, a mesma coisa. Se tu tem uma corretora de 1 para 30 ou de 1 para 200 e ambas estão operando o mesmo tamanho de mão, o mesmo tamanho de lote, não vai afetar em nada. Tá, mas já por que afeta então? Afeta apenas na margem necessária, que é o que a planilha estava mostrando. Se eu troco aqui, turma, a alavancagem, ó, vamos considerar que é o mesmo ativo, 1 para 30, essa corretora está me exigindo $36, tá? Ou $30, vou arredondar. Mas se eu tiver uma corretora de 1 para 500, ela vai me exigir apenas $2. Se eu volto lá para 1 para 30, é o mesmo valor, tá vendo? Ó, mesmo valor. 1 para 200, que é muito comum, $5 na conta, para 36. Então, turma, veja que a alavancagem, ela vai mudar apenas a margem mínima necessária para abrir uma operação com o mesmo tamanho de lote. Tá? Então, nessa corretora de 1 para 30, eu preciso de 36, mas essa aqui de 1 para 200, eu preciso de $5 apenas, tá? É bem menor, né? 6 vezes menos, 7 vezes menos para abrir uma operação. E a alavancagem, ela aumenta o risco de uma operação. Vamos considerando uma alavancagem fixa, né? 1 para 30, 1 para 100. Se eu estiver operando de 1 para 1, eu tenho, vamos dizer assim, uma alavancagem, um risco controlado, ou um risco mínimo, né? Ou seja, se eu comprar uma operação, se eu comprar um ativo com 1 para 1, eu só vou ter prejuízo total se o ativo cair para 0, né? Se ele cair para 0 e eu comprei alguma coisa com uma relação de 1 para 1, esse é o maior risco da operação. Só que se eu tenho uma compra que eu utilizei uma relação, uma alavancagem de 1 para 100, aí o meu risco é maior, tá? Porque o ativo não precisa chegar em 0 para eu estopar ou perder todo a minha conta. Porque eu alavanquei a minha operação, eu potencializei os meus ganhos e automaticamente eu vou potencializar as minhas perdas. Por isso que a gente acaba quebrando a conta, o nosso prejuízo é sempre maior quando a gente usa uma alavancagem. Mas isso, turma, vai acontecer quando não é utilizado no gerenciamento de risco. E aí o gerenciamento de risco tem a ver com o cálculo de lotes e também saber os seus limites de ganhos e perdas e quanto que vocês precisam ter na sua conta para não quebrar a sua banca, enfim, a sua conta com as operações. Então, por isso que eu tenho aquele vídeo onde eu falo como calcular o tamanho de lote, que eu falo sobre a alavancagem e também uma fórmula muito simples para fazer o cálculo de gerenciamento de risco baseado numa perda, por exemplo, de 2% por operação. Vocês vão ver que com uma conta de $1.000, com gerenciamento de risco bem simples, é muito difícil quebrar uma conta, a menos que vocês estejam fazendo uma coisa muito errada. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro. Ficou dúvida? Não curtiu ainda? Então aí escreve de novo que aí eu vou tentar ser o mais claro possível, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.